Fala pessoal, bom dia. Bom, na verdade agora já é boa tarde, né? É 4 horas agora. A gente está começando essa transmissão aqui para discutir um pouquinho e apresentar para vocês uma forma de olhar para o fluxo, tá? Que eu acho que é a única forma que tem alguma relevância dentro daquilo que a gente gosta de operar. Eu falei bem por cima em alguma aula para trás aí que esse é o O do Nadro, né? Então seria o order flow e o que a gente olha. Então a gente vai, só vou dar uma relembrada aqui e a gente olha para alguns exemplos práticos, perdão. Então vamos imaginar que a gente tem, né? Vou dividir aqui, ó. Isso aqui seria o cumulative delta. Tá? Isso tem no Profit, tem no MetaTrader, etc. Eu vou usar o exemplo aqui no Sierra Chart, tá? Que é a plataforma que eu uso. Então aqui nós temos, vamos dizer, o preço mesmo, né? O gráfico de preço. Então, o que a gente está buscando aqui? Vamos imaginar que a gente tem aqui, ó, por exemplo, uma região. Vamos dizer que a região seja essa aí. Vamos fazer um desenho breve aqui do nosso... O que seria aqui, né? Vamos dizer que isso aqui fosse VWAP. Aqui o desvio, aqui o outro, tá? O que nós estamos buscando aqui? Vamos imaginar que o preço ele esteja fazendo algo assim, tá? E você está pensando em comprar e tal, beleza. Isso aí foi o que o preço fez. Quando a gente olha para o cumulativo delta, quando o preço está numa fase basicamente normal, isso aqui, o gráfico de baixo, ele vai ser muito similar ao gráfico de cima. Então, ele tende a fazer um movimento como se fosse mais ou menos isso aí, tá? Vamos dizer que aqui, mais ou menos, né? Vai lá, e fiz um para baixo. Ele tende a fazer algo mais ou menos acompanhando o preço. O que a gente está buscando aqui? A gente está buscando, vamos usar por exemplo esse exemplo, essa ponta aqui. Vamos imaginar que o preço estava fazendo isso aqui. Deixa eu só tentar deixar ele mais certinho ali. Estava fazendo isso aqui, ele fez isso. Caiu, subiu. Caiu, subiu. O que a gente está vendo aqui? Né? Aqui é a hora que você consegue avaliar uma divergência no fluxo. Tá? O cumulativo delta, até para quem não sabe, se vocês forem olhar no Profit Chart, por exemplo, o acumulado da agressão, ele é o cumulativo delta, só que num formato diferente de gráfico, tá? Um gráfico preenchido, assim, não um candle ou linha, né? Então, basicamente, o que a gente tem aqui, ó? O preço fez essa variação aqui, certo? Fez um fundo mais baixo do que o anterior, mas o delta tá assim. Então aqui ó, a gente tem uma divergência. Uma divergência no fluxo. Tá? Ao olhar para isso, você fala, não, o fluxo deveria ter seguido o preço. Tá? E ele não seguiu. Né? Então o fluxo está mais comprador ainda, segue comprador e a gente teve um fundo mais baixo. Nesse momento aqui, vale a pena você imaginar uma compra, porque você está dentro da região, você está na base do DVA aqui, né? E você tem uma divergência de delta. Então é um possível ponto de entrada, beleza? Essa é basicamente a forma como a gente olha para essa divergência. Agora, trazendo aqui para o mundo real, eu peguei, nem pesquisei, tá? Eu vou tentar achar alguma coisa mais aleatória aqui pra gente, vamos puxar um dia qualquer que tenha uma boa movimentação para ver se a gente acha alguma coisa nesse sentido. Deixa eu achar aqui. A gente vai procurando, imagine a gente tem aqui. Não. Não. Vamos ver aqui se a gente acha algo. Não, não. Está no 3, né? Aqui também não. Não se preocupe que ele acontece com alguma frequência, tá, pessoal? É só que às vezes a gente demora um pouquinho para achar ele aqui, tá? Ó, aqui tem um bom exemplo. A gente tem esse topo aqui que condiz com esse topo aqui, certo?
Depois a gente tem esse topo aqui, que condiz com esse topo aqui. O que a gente está olhando aí, né? Deixa eu achar aqui uma linha. Né? Olha o que o preço fez, certo? Olha o que o delta fez. Tá? Então você vê que ele foi indo, voltou, agora para ser um exemplo mais real, né? Imagine que a gente tivesse, por exemplo, uma referência aí, em algum lugar aí. Beleza? Pode ser, duplicou aqui. Mas vamos dizer que fosse aí. Então o preço veio, testou ela, voltou e aqui segue igual, né? Testou ela, voltou, ele manteve aqui, ó. Você vê que esse topo posiciona lá, tá muito parecido. Aqui, ó, a gente já teria visto uma divergência também. Deixa eu pegar aqui a linha, porque ó, se você olhar, isso aqui condiz com isso, certo? Você vê que o delta aqui, ó, fez esse movimento, aqui você fez esse movimento. Então você vê o fluxo indicando para baixo, chegando numa região de interesse para venda, porque ele está vindo de baixo para cima, e o delta começando a dar divergência. Ele te deu uma divergência aqui, tá? Depois ele subiu, renovou esse topo aqui, com o preço formando um topo mais alto, e aqui ele deu uma divergência de novo, né, para baixo. Então aqui você começa a ver que pode ser aí uma excelente ponto de entrada, beleza? Isso seria um exemplo. Vamos pegar aí mais alguns. Aqui está no 3 minutos, mas quanto menor você for reduzindo o time frame, mais fácil de achar exemplos, né? Eu estou pegando aleatório aqui porque eu não gosto muito de não pegar exemplos aleatórios, porque fica uma coisa meio... Às vezes você traz o exemplo pronto já, e as pessoas acham que você só está olhando para o exemplo que deu certo. Então eu prefiro correr os dias mesmo. Olha esse exemplo aqui, ó, mais um aqui. O que a gente tem aqui, ó? O preço chegou nessa região aqui, tá? Que é aleatória também, na verdade isso aqui é uma região que a gente usou para operar em algum momento, né? Ela está marcada ainda porque ela é uma região mais para baixo do que está o NASA aqui agora, mas olha o que a gente vê aqui, ó. Você vê o preço divergindo do delta, tá? Então o que isso aqui está nos dizendo nesse exato momento? Que você está pensando em comprar aqui, o mercado fez um fundo, fez um outro fundo mais baixo, um pouco mais alto, perdão, você vê aqui e vê que o fluxo vendedor ainda é mais baixo. Nesse caso, aqui é um exemplo do que você não deve fazer. Como você tem aqui uma divergência, mas a divergência está te dizendo que o preço em teoria deveria continuar caindo, você aqui está impedido de entrar. Ah, mas o trade deu certo. Deu. Mas isso é irrelevante, né? O que importa é você seguir o operacional na forma como você teria que seguir, tá? Então aí só para vocês verem o que seria aqui uma divergência. Deixa eu ver se eu acho mais uma aqui. Parará, vamos ver. Se teve alguma coisa aqui. Normalmente a gente vê em fundos duplos, assim, topos duplos também, tá? Então, às vezes essa é o tipo de coisa que eu estou procurando aqui para ver se a gente consegue achar mais algum exemplo de divergência. Ó, aqui a gente tem um exemplo, ó. Já está no meu line aqui, né? Ó, você tem aqui quase que um topo equivalente ao outro, o delta apontando para baixo. Se você tivesse uma região aqui, seria um possível indicador para você tentar realizar uma venda, tá? Aqui a gente tem de novo, ó, um topo aqui, um topo um pouquinho mais alto no delta, uma divergência grande empurrando para baixo, tá? Depois, então aqui você começa a olhar, se você tem uma região, tem um ponto de interesse, tudo é contexto, tá?
mas você tem um ponto de interesse, você vê esse tipo de divergência, eu só posso entrar com a existência de divergência? Cara, é o recomendado, mas não é o obrigatório, tá? Eu mesmo substituí um pouco o delta, eu olho para ele, mas eu substituí por uma outra ferramenta que me permite um pouquinho mais de flexibilidade. Não é tão engessado assim, tá? Mas aí você vai vendo coisas, por exemplo, ó, vamos pegar uma outra divergência aqui que é interessante. Ele te salva, muitas vezes não, mas muitas vezes ele te salva. Ó. Então aqui, por exemplo, se você for ver, ó, o preço está assim, né? O delta está assim. O que a gente estava imaginando? Ele caiu um pouquinho, mas aqui caiu muito mais. O que era a nossa expectativa aqui? Nesse exato momento aqui. A expectativa era que o preço começasse a cair, certo? Ele veio caindo, mas dada essa divergência, que você vê assim que o preço era muito agressivo para baixo aqui e o delta não, o mercado está te dizendo, olha, o fluxo não virou vendedor, né? Ainda que o preço começa a perder um pouco de força, tanto é que ele vai parando e não vai fazendo mais nada, né? Então isso seria um exemplo, também um exemplo de divergência. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui para dar uma noção para vocês. O melhor exemplo possível, ele é mais raro de acontecer também, tá? Que são os exemplos que você vê a divergência na tendência. Isso é o perfeito, assim, eu acho que talvez seja o cenário em que faça maior sentido você, inclusive, entrar um pouco maior do que você via de regra entra, tá? Então, às vezes isso é uma coisa interessante. Mas, ó, ainda que não seja, assim, uma grande divergência, né? Imagine que você está pensando em comprar aqui, ó, o preço está assim, né? Aí você olha aqui para o delta está assim. Aqui isso, por exemplo, é uma divergência. Pode ser que seja um fim de movimento para você pensar em tentar fazer um trade de compra do fundo da região, etc. Né? Mas sempre assim, gente, a gente comentando aqui, mas sempre, sempre, sempre depende de contexto. Tá? E o nosso contexto, já falei o que é, baseado em derivado de market profiles, para quem viu as aulas aí, já vai ter uma boa noção do que a gente está dizendo que é o contexto. Tá? Eu estava vendo se eu não acho aqui um que a gente acha bastante tendência e tem alguma divergência para ficar legal assim de mostrar. Aí eu teria que procurar com mais calma, eu acho. Aqui ficou um pouco mais na correria. Vamos tentar num outro ativo aqui. Vamos achar no S&P da vida. Ver o que a gente encontra. Aqui, ó, um exemplo bonito, exemplo de hoje aí, ó. Você tem essa região aí, aqui um pouco de dificuldade, porque a região em si, ela teria, o objetivo mesmo era você buscar um pouco mais acima aqui, tá? Uma venda, mas olha só essa divergência, ó, tá vendo? Ó? Olha o que o preço fez aqui, olha o que o delta tá fazendo aí, tá vendo? Ele já vinha enfraquecendo desde esse segundo topo, ó. Olha o tamanho dessa divergência aqui. Né? Então, se você nesse caso aqui tem alguma possibilidade, tem alguma referência de preço, etc., nessa região, é o que você está vendo. Um teste, outro teste com bastante divergência, ou até, não precisa ser bastante, mas com divergência, pode ser que seja um ponto bem interessante para você entrar. Tá? E esse é um exemplo que aconteceu hoje aqui no S&P. Vamos correr um pouco para ver se a gente acha mais algum bom exemplo aí. Aqui é um exemplo interessante, até marginalmente interessante pelo menos. A gente tem um preço aqui que chegou na região, aqui ele bateu, ele veio, ele tentou romper. Você vai olhar o delta está aí, ó. Né? É muito diferente o tamanho do ângulo, né? Inclusive se a gente for olhar, ó, né, nesse topo aqui, ó. Deixa eu pegar esse aqui, até para dimensionar onde é que está o topo aqui, ó.
ele veio aqui, né? Aí ele veio subindo, ó. Você vê, ó, esse topo aqui foi, perdão, esse aqui não vai servir. Na hora aparecia, tá? Mas não foi. Porque a gente tem um delta mais forte aqui, ó. O que tem de divergência aqui é aqui, ó. Você vê o preço fazendo isso e você vê o delta fazendo isso, né? Você vê que ele bateu aqui, até achou algum tipo de resistência, né? E voltou o delta só para cima, o mercado veio vindo, ainda que o preço acabou fazendo uma certa divergência nesses topos todos. Você vê que o mercado acabou não conseguindo cair, né? Ele rejeitou a referência lá, mas voltou, o delta foi te falando, ó, o mercado não é vendedor. Então talvez não seja uma boa você tentar seguir buscando vendas aí nessa referência. Deixa eu ver se eu acho mais algum aqui bom. Aqui, ó. Aqui tem um excelente, que era basicamente o que eu estava buscando para mostrar aqui. Você tem o delta aqui, ó, nesse contexto, tá? Então, para vocês avaliarem, esse topo aqui, ó, tá aqui, beleza? Aí depois você tem esse topo aqui, você tem esse topo aqui, e assim vai, ó. Quer ver, ó, deixa eu pegar de volta. Ó, você tem basicamente os topos meio enfileirados aqui, né? Então, deixa eu puxar de volta aqui, ó, você tem essa situação, o preço lá, vindo, de repente ele faz um movimento, acabou que não é o melhor exemplo, não ficou tão claro quanto eu gostaria, mas ainda assim ele está assim, e você vê aqui uma queda grande, tá vendo? Tem uma diferença de steepness, que se chama isso, né? Que é o ângulo da linha aqui. Então, mas ainda achei que o exemplo seria melhor, pessoal, me perdoem aí. Eu estou tentando achar aqui, meio que na realidade, não estou conseguindo achar o exemplo ideal perfeito, tá? Vamos ver aqui o que mais que eu posso mostrar. Aí não. Aqui é um exemplo extremamente interessante, ó, para ver como bate aqui, tá? O que a gente vê ali? Um topinho aqui e olha a diferença, né? Aqui foi quase no mesmo lugar, né? Pouca diferença, e olha a diferença do delta aqui, né? O tamanho do delta. E a gente tem, ó, como aqui a ideia é apresentar possíveis, né, cenários, você tem aqui, ó, o preço fazendo um fundo um pouquinho mais baixo que ali, enquanto o nosso delta fazendo um topo um pouco mais alto, tá? Então isso aqui é um sinal de que você pode eventualmente fazer um possível trade de reversão, desde que você tenha aí uma região para tal, tá? Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa. A minha ideia era mostrar alguns exemplos assim no gráfico para ver como ele age, né? Vamos pegar aqui, achar mais um exemplo pelo menos, e aí a gente já... Não, estava muito parado. Esse tipo de situação aqui, ó, são possíveis se você tem uma zona de compra, né? Por exemplo, você está vendo aí, ó, né, essa zona verde é a nossa zona que indica a maior compra, tá? Então, tem um alvo interessante para cima. Então você tem aqui, ó, e você tem essa situação aqui. Tá vendo a divergência? Então aqui pode ser, depois que você vê isso, ó, se você vai olhando, olha o que o mercado fez, né? Ele achou essa divergência e foi indo para cima depois. Tá? Ainda que tenha trocado o dia aqui, etc. Mas você vê que teve uma divergência notável ali. Beleza? Era só para dar uma noção para vocês como é que você busca divergências. Tem até hoje em dia, eu acho que até tem um indicador ou outro que tenta achar essa divergência automática,
mas eu nunca vi que funcione muito bem. Mas vale a pena, entrem aí, o pessoal que tem aí o Trade, tem a MetaTrader, tem a Profit, e comece a olhar para isso, tá? Você pode usar até o MACD linha também para comparar esse tipo de coisa e buscar, quando você está tentando comprar suportes, vender resistências, é uma forma bem interessante de fazer um tipo de filtragem. Às vezes ela te ajuda bastante, né, nesse time, beleza? Por hoje é isso aí, pessoal, era uma aula um pouquinho mais rápida, só para vocês entenderem a questão do fluxo aí, tá bom?